Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Jandir e hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre grandeza vetorial e grandeza escalar. No nosso encontro de hoje, a nossa proposta qual é? É a gente entender o que é uma grandeza, o que são grandezas físicas, o que é uma grandeza vetorial, o que é uma grandeza escalar e fazer alguns exemplos para a gente poder fundamentar melhor essa nossa proposta de hoje, tá bom? Então, começando, o que vem a ser uma grandeza? Então, grandeza é tudo aquilo que a gente consegue medir usando uma referência numérica ou uma referência geométrica. Em alguns casos, até os dois. Então, quando você quer fazer uma medição em que você vai necessitar de número ou de uma quantidade numérica ou associar a uma medição geométrica, o nome disso vai ser grandeza. E aí, quando a gente avança mais um pouquinho, a gente vai entender, então, o que são as grandezas físicas. Bem, pelo fato de ser uma grandeza, então ela está relacionada com a questão de fazer medição. E depois disso, pelo fato de ser física, ela vai estar associada a fenômenos físicos. Então, quando a gente está dentro do campo da física, que a gente quer fazer as nossas medições, as nossas organizações usando a referência de número e também de geometria, a gente passa a ter a grandeza física, que no caso vão ser as grandezas, porque são várias, né? Então a gente vai ter as grandezas físicas. Dentro das grandezas físicas, nós temos a grandeza vetorial e a grandeza escalar. E é aqui que a gente começa a nossa conversa. A grandeza vetorial, ela não é nada mais nada menos que o quê? Que uma grandeza que você vai medir, ou seja, é algo que você quer medir. Só que para você fazer essa referência, você precisa representar, ou você vai ter a condição de representar por um vetor. E um vetor o que é? É um segmento orientado. Então, se ele é um segmento orientado, vem de que você vai dar a orientação para onde ele vai. E isso implica diretamente no entendimento dele. O que é uma grandeza vetorial? É toda a grandeza em que você vai precisar de número, tá? E aí vem a questão da orientação que eu estou comentando com vocês. Vai precisar de direção, vai precisar também de sentido, tá? E também unidade, na sua maior parte, unidade. Tá? Então, a questão da orientação que gera o vetor, ou seja, que vem por isso a grandeza vetorial, está aqui. Tá legal? Então, você tem a direção e o sentido. E aí, quando a gente para analisar o sentido, a gente tem qual é a noção de direção e sentido. Direção, a gente tem o quê? A gente tem horizontal, a gente tem a vertical, confere? E a gente também tem a questão do plano inclinado. Tá? Quando a gente fala de direção, é isso. Direção. Ok? Quando a gente fala de sentido, aí a gente pode falar o quê? Da esquerda para a direita, ou ao contrário, da direita para a esquerda. A gente pode falar subindo ou descendo, certo? No plano inclinado também funciona da mesma forma. Você pode falar que está subindo o plano, descendo o plano. Na vertical, de baixo para cima, de cima para baixo. Isso tudo é muito importante. Imagina você vai fazer uma caminhada, né, de 2 passos. 1, 2. Então você fez um deslocamento, né? Você andou, você se deslocou. Só que você também pode fazer 2 passos para lá, ó. 1, 2. Da mesma maneira, você também se deslocou e se deslocou 2 passos. Mas tem uma diferençazinha aí, né? E qual é a diferença do ponto de vista físico? É o quê? O plano onde a gente está andando é o mesmo, que é a horizontal. Porém, a gente está andando em sentidos diferentes. E isso é o suficiente, por exemplo, para a gente ter uma interpretação de algo ser positivo ou algo ser negativo. Então, quando a gente precisa dessa questão de dar toda a informação completinha para poder entender o que está acontecendo com aquela grandeza, isso vai se caracterizar como uma grandeza vetorial. Então, por exemplo, o deslocamento seria uma grandeza vetorial, né? Quando a gente fala de grandeza escalar, ela só vai precisar de número e
unidade. Bem mais simples, né? Se a gente for comparar com uma grandeza vetorial. E aí a gente só precisa entender que ela só vai te apresentar a quantidade, e apresentando para você a quantidade já é mais do que suficiente para você entender qual é a mensagem que ela quis te passar. Por exemplo, se você para analisar sobre a temperatura, quando ela te dá um valor de 30 graus, por exemplo, você já tem uma noção completa de entender o que está acontecendo. Se está quente, se está frio, se está agradável, se não está agradável, você vai precisar botar camiseta, você vai botar camiseta, você vai botar bermuda, você vai botar calça. Então você já tem um entendimento. Não tem a ver com ser 30 graus subindo, ou 30 graus descendo, 30 graus para a direita, 30 graus para a esquerda. Isso nem existe. Então a gente tem essa noção de que basta conhecer o valor numérico, a unidade de medida dele, e aí a gente já tem a questão da medição e o entendimento de que seja uma grandeza escalar, tá bom? Então quando a gente tem esses dois entendimentos aqui, a gente passa para fazer o quê? A gente vai fazer um exemplo para a gente poder tentar diferenciar essas duas questõezinhas aqui. Então vem comigo. Quando a gente passa para olhar o nosso exemplo, eu coloquei o quê? Marque E se for grandeza escalar e V se for uma grandeza vetorial. Então a gente vai parar para analisar cada um desses casos aqui. Vamos ver com calma o que significa. O volume não é nada mais nada menos que te dá uma noção de espaço. Então você está dando uma medição para o espaço que você está ocupando. Uma caixa de sapato, por exemplo, você consegue ter uma noção do que você quer colocar ali dentro. E o que você coloca ali dentro é o volume que você vai ocupar. Então essa noção de volume, ela não tem a ver com o vetor, e sim com a quantidade que você consegue ocupar ali e simplesmente já basta. Então isso seria uma grandeza escalar. A força, aí sim, a força a gente tem que parar para analisar, por quê? Porque eu posso puxar uma mesa, estou fazendo força. Eu posso empurrar a mesa, também estou fazendo força. Usando o mesmo valor, certo? Então eu tenho que ter uma diferença. Porque se eu puxo e empurro fazendo a mesma força, tem uma sutil diferença. E qual é a sutil diferença? É o sentido que eu fiz a força. Ora eu vim para cá, ora eu fui para lá. A gente pode organizar melhor como direita para esquerda, esquerda para direita. E isso é importante porque, de novo, vai influenciar no valor da força, não no valor numérico, e sim na questão do sinal, porque isso vai ser uma referência também. Então a força, ela é uma grandeza vetorial. O tempo, assim como a temperatura, ela é uma grandeza escalar. Você fala a hora, você fala o tempo que você precisa para fazer alguma coisa, já é o suficiente para você entender toda a mensagem por trás dessa noção aqui. Então, o tempo é uma grandeza escalar. A aceleração, ela está diretamente ligada com a velocidade. Então, o que é a aceleração? É o quanto que a sua velocidade ela vai mudando de acordo com o passar do tempo. Então, esse é o entendimento básico de aceleração. Se a velocidade, você tem que dizer para onde você vai, porque você pode andar 100 km numa estrada descendo, 100 km por hora descendo, 100 km por hora subindo, né? E aí você vai ter que ter essa noção de para onde você vai com essa velocidade. Se você vai tendo essa noção de para onde você vai com essa velocidade, e se a sua velocidade ela muda, então esse processo de mudar a sua temperatura, isso faz com que a aceleração esteja ali presente. Então se a sua aceleração ela vai mudando, vai fazer com que a sua velocidade mude. Então, pelo fato da velocidade ser uma grandeza vetorial, a aceleração ela também vai ser uma grandeza vetorial. E por último, a área, que vai ter a mesma ideia do volume, que é uma noção de medição de espaço que você tem, que a gente fala que é de superfície, só para poder também entender que é uma medição simples que não interessa para onde você vai. Se você coloca em pé ou se você coloca deitado, o entendimento do que vem a ser a área não muda. Então a gente tem que a área ela vai ser uma grandeza escalar. Ok? Então, a proposta de hoje, meus amigos, é essa. Era falar com vocês o que é uma grandeza, o que é uma grandeza física, ou, no caso, as grandezas físicas, grandeza vetorial e escalar, dar uma noção de direção e sentido, e com um exemplo para a gente poder encerrar essa nossa aulinha de hoje. Meus amigos, espero que eu possa ter ajudado vocês. Se vocês gostaram do vídeo, curte aí, dá essa moral para a gente. Se não é inscrito no canal, se inscreve lá para a gente poder crescer cada vez mais. E o que eu sempre digo para vocês, vamos crescer juntos, vamos estudar juntos. Meus amigos, abraços, até a próxima.
E aí, meus amigos, tudo beleza? Então, a aula sobre conjuntos de hoje, a gente vai falar sobre as operações, né? Para quem perdeu a aula anterior, dá uma olhadinha lá no canal que eu fui a aula que eu disse sobre as noções iniciais, que está interessante para ter uma noção para a gente poder começar. Depois que a gente já conhece o que é um conjunto, as regras que podem fazer com que ele exista ou não e a sua representação, então a proposta agora é a gente fazer o quê? Fazer contas, né? Fazer operações entre eles. Então a gente aqui vai conhecer as operações, né? Não vamos ficar fazendo, aprofundando, não. A noção do nosso canal é fazer com que vocês tenham uma noção básica e buscando por intermédio de exercícios para vocês trabalharem. Né? Então, essa é a proposta, senão a aula fica muito longa, fica chata, então não é a proposta. Então, antes da gente começar, puxa a vinheta. Então, vamos lá. Primeira operação, união de conjuntos. Vamos supor, então, para a gente começar, que a gente tenha dois conjuntos. Né? Vamos supor que você tem um conjunto dos seus amigos da escola e você tem um conjunto dos seus amigos da rua onde você mora, beleza? Quando a gente fala em união, o que a gente quer fazer? A gente quer pegar os elementos que a gente tem aqui, né, e juntar com os elementos que tenham aqui, e aí quando a gente faz um conjunto só, a gente tem um conjunto que a gente chama de conjunto união. Mas qual é a regra para poder participar desse conjunto união? Bem, para fazer parte desse conjunto união, tem que ser elementos que estejam aqui ou aqui. Se não tiver nenhum desses dois aqui, não adianta, que não vai participar da junção deles. Então, a noção de conjunto é o quê? Para fazer parte da união desses conjuntos, ou ele vai estar no conjunto A, ou ele vai estar no conjunto B. E aí, quando isso acontecer, respeitando essas características, você consegue juntar e, literalmente, você reunir os elementos. É o que está dizendo aqui para gente. Quando a gente tem o sentido do conjunto A, união B, o que ele quer? Um elemento, ele tem que fazer parte de quem? Ele vai estar fazendo parte do conjunto A, ou então ele vai estar fazendo parte do conjunto B. Não existe outra possibilidade dele estar na união. Ou seja, se você está fazendo um conjunto com os seus amigos da escola, com os seus amigos da rua, por exemplo, não adianta querer pegar um amigo seu do curso de inglês, que não tem nada a ver com nenhum desses conjuntos, e querer colocar no mesmo pacote, que não vai dar certo, porque está fora da regra. Tá bom? Então, essa é a ideia de união. E aí eu passei um exemplo aqui. Né? Simples. Você tem um conjunto A, tem um conjunto B, certo? E aí o que você vai fazer? Você vai pegar e vai fazer a união. Então, para fazer a união, literalmente você vai pegar os elementos que estão aqui, junto com os elementos daqui, e vai botar todo mundo num lugar só, respeitando as regras, né? Lógico. Entre chaves, usando a simbologia, tudo bonitinho. E aí a gente gera o conjunto aqui. Né, partindo do 0 até 1, o 11, observando o que a gente tem aqui, a gente só vai organizando os elementos, né, a ordem. Bota-se em ordem crescente para ficar visualmente falando melhor, mas não é uma regra, tá? Que fique bem claro isso, mas só da questão visual coloca-se na ordem alfabética ou na ordem numérica, vai depender do tipo de conjunto que você vai estar, mas só por questão visual mesmo, mas não é uma regra, tá? E aqui como seria a representação do conjunto por diagrama. Uma das maneiras de representar, mas é só para vocês terem uma ideia de que quando você quer fazer, você vai pegar os elementos que estão em A e B e vai juntar todo mundo. Então, isso é uma maneira só para a gente ter uma noção básica de como é que a gente representa os conjuntos, tá? E no caso é o conjunto união, ou seja, a união dos conjuntos. Então, tá bom? Vamos para a próxima, então. Então, espero que vocês tenham entendido essa etapazinha, essa noção básica aí, tá? Partindo do mesmo princípio. Depois que a gente tem a união, a gente vai trabalhar com o quê? Com a interseção. Então, o que significa a interseção? Literalmente, você vai ver o que tem em um e no outro, literalmente. Então, vamos supor, voltando no seu exemplo do que eu coloquei para vocês. Seu amigo do colégio, seus amigos da escola, seus amigos da rua, né? Vamos supor que você tenha dois amigos que moram na sua rua que também estudam na sua escola. Então, o que acontece? Eles estariam nos dois conjuntos, confere? Pelo fato dele morar na sua rua, pelo fato de ser seu amigo de escola, então ele faria parte dos dois. A interseção, ela vem justamente trabalhar com o quê? Cara, você vai olhar o conjunto daqui e vai ver quem é que faz parte dos dois, no nosso caso. Vamos supor, você tem dois amigos, então o que seria a interseção, o que seria comum a eles, seriam esses seus dois amigos.
Tá? Então, isso que é a interseção. É você olhar para os conjuntos, pode ser mais de dois, inclusive, né? E você ver o que, que tem no um e no outro. Então, a regra da interseção é qual? Bem, o conjunto, para ele fazer parte da interseção, ele tem que estar no conjunto A e no conjunto B, ou seja, ele tem que fazer parte dos dois conjuntos, tá? Foi um exemplo que eu falei dos seus dois amigos que moram na sua rua e também estudam na sua escola. Então, seriam dois elementos ali, tá legal? Aqui, mesma situação de botar um exemplozinho, tá aqui, conjunto A, conjunto B, e aí você literalmente vai olhar para os dois conjuntos e ver o que, que tem em comum, que no caso, o que, que eles têm em comum aqui? Bem, eles têm o 2, ver se vocês concordam comigo, é o 2, o que mais que eles têm? O 4, certo? E também temos o 6. Esses são os elementos aqui. Tanto é verdade que essa é a solução que a gente tem. Tá bom? A representação por diagrama seria o quê? O que é comum aos dois. Então, você compararia os elementos e veria o que são, fazem parte dos dois ali, que é uma maneira também visual da gente poder enxergar, tá? Sempre fazendo a representação do diagrama e entre chaves, tá legal? Ó, mesma situação. O nome do conjunto, entre chaves, tudo bonitinho. A ordem, de novo, ela é só questão visual, mas não é regra ser em ordem alfabética ou em ordem numérica. Não é uma regra. Tá legal? Crescente, do jeito que a gente está acostumado a ver, né? Então, não é uma regra, tá legal? Então, a próxima etapa a gente vai falar o quê? Diferença de conjuntos. Então, o que significa a diferença de conjuntos? Vamos entender. A ordem é importante, porque você sempre compara de um para o outro, tá legal? Como é que funciona essa comparação? O que você quer ver? Você vai ver os dois conjuntos, tá bom? E você vai ver o quê? Tá, eu olho o meu conjunto A e olho o meu conjunto B. Quando eu olho os dois, o que eu quero comparar? Eu quero ver o que eu tenho de exclusividade nesse conjunto A. É isso, eu quero a exclusividade do meu conjunto. Como assim? Lembra da história dos dois amigos que você tem em comum aqui? Certo? Então, você tem aqueles dois camaradas seriam a interseção. Então, o que você quer? Cara, tirando esses dois elementos, tudo que está aqui é exclusivo do meu conjunto amigos da escola. Essa seria a exclusividade. Então, o que é a exclusividade? São os elementos que estão somente em A. Pertencem a A e não a B. É isso que ele quer dizer para você. Então, A menos B significaria o quê? Vamos lá, vamos entender o significado. É você ver os elementos que estão somente em A e não estão em B. Certo? Ou seja, é a exclusividade. Então, exemplo. Vamos comparar aqui para a gente entender. Eu tenho aqui o meu conjunto A, está aqui bonitão. Tenho aqui o meu conjunto B, também está aqui bonitão. E aí eu quero fazer o quê? A menos B, ou seja, quero fazer diferença entre eles tomando o A como comparação. Eu quero olhar para o meu conjunto A e ver o que é só do A. Então você vai começar. Vamos lá. Bem, o 0 está nos dois, então não é só do A. O 1 está nos dois, então não é só do A. O 2 também faz parte dos dois. O 3 também faz parte dos dois. O 4 também faz parte. O 6 também faz parte. O 7 também. Opa! Então, quem foi que sobrou somente do A? Ou seja, quem foi o elemento que é exclusivo do A? Foi somente o 5. Então, ele representa a diferença do conjunto A com o conjunto B, porque ele é o elemento que é exclusivo do A, é um elemento que faz parte somente do A, tirando essa comparação entre eles ali. Tá legal? Tá bom? Então, a solução, por isso que a solução no caso aqui é 5. Tá? Essa é a comparação que se faz. Tá bom? E por último, a gente tem conjunto que é complementar. Primeiro, para a gente falar de conjunto complementar, enquanto eu vou apagando aqui, para a gente falar de conjunto complementar, o que tem que acontecer? Primeiro tem que ser um conjunto contido no outro, ou seja, um tem que ser o subconjunto do outro, certo? Um conjunto menor. E a comparação que se dá é o quê? Você vai tirar o que está no A e vai ficar somente o que está no B. Isso é o complementar. Tanto é verdade que eu coloco para vocês. Complementar é formado do quê? Por todos os elementos que não pertencem a A. Ou seja, você vai tirar o que está no A e o que sobra do B. O que sobra no B é o complementar. Então, você tira o que está no A e fica com o que está no B. Esse seria o complementar. Tá legal? E aí, mais uma vez, aqui seria a representação
dos conjuntos por diagrama, que também é importante a questão visual para poder facilitar. E como eu disse para vocês, aqui a gente está tendo uma noção de um melhor entendimento. Questão de exercício, a gente tem que buscar. Matemática tem que estudar muito, vai praticar muito. Mas a gente chega lá, tá bom? Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação de vocês, né? Agradeço muito, espero que eu tenha ajudado mais uma vez, tá? Falem comigo, me comuniquem dizendo se está bom, se está ruim. A gente vai sempre querendo melhorar mais e ajudar vocês aí nessa caminhada para entender um pouquinho melhor matemática e física também. Tá legal? Meus amores, beijo no coração de vocês. Vocês são lindos. Fui! Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Jandir e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre fração. A proposta do nosso encontro é a gente entender o que é uma fração, como a gente lê uma fração, os tipos de fração que a gente conhece, né? E também trabalhar um pouquinho com tudo que a gente vai ver anteriormente aqui, né? Um passo de cada vez, tá? Para a gente poder fechar a ideia, essa introduçãozinha aí. Então vamos lá. Primeiro, o que é uma fração ou qual é a ideia de uma fração? A fração ela vem com a ideia de representar a quantidade que a gente vai usar em relação ao total que a gente tem. Então a proposta é essa. Quando a gente pensa, por exemplo, numa barra de chocolate. Se a gente pega essa barra de chocolate e divide em 3 partes, a gente sabe que o total de pedaços daquela barra de chocolate é 3. Se você come 2 pedaços daquelas 3 partes ali, você está dizendo o quê? Que das 3 partes você usou 2 e no total de 3. Então essa quantidade que você consumiu em relação ao total, você consegue representá-la de uma maneira em forma de fração, que a gente diz, né? Ou por intermédio de divisão, que é o que a gente vai ver agora. Então, essa ideia que eu falei para vocês, a gente tem a ideia de que toda fração, ela sempre vai ser uma divisão, e a questão que eu falei, do 2 que a gente consumiu em relação ao 3, a gente tem essa divisão, essa representação aqui, ó. O 2, ele representa o numerador, que é a parte que a gente usou. O 3 significa denominador, que é o total que a gente tem. Então, toda vez que a gente olha uma fração, o numerador, ele sempre representa a parte que você está consumindo, a parte que você está usando, ou a quantidade que você está usando. O denominador, ele sempre apresenta para você o total que você tem. Então, se a gente vem aqui no exemplo, ó, 5 sobre 7, significaria o quê? Que do total das 7 partes que a gente tem, a gente estaria usando 5. Essa é a ideia básica que a gente tem de fração, tá? E o mais importante quando a gente começa a trabalhar é como é que a gente lê uma fração. Então a gente não pode ficar o tempo todo falando 2 sobre 3, 5 sobre 7, 3 sobre 2, ou assim sucessivamente. Tem uma maneira com a qual a gente lê, a gente fala certinho, e aí as pessoas entendem a representação daquela fração. Eu coloquei para vocês aqui como é que a gente tem isso. O numerador, a gente vai sempre falar normalmente. Então, o númerozinho que está em cima, do jeito que ele aparece, a gente vai ler. Então, se é 2, a gente fala 2, 5, 3, a gente não muda nada. O que a gente tem que prestar atenção é no denominador. Aí o denominador, ele vai variando de acordo com a quantidade que ele é embaixo. E aí eu vou falando para vocês aqui para a gente poder ir fixando. Quando for 2, a gente fala meio. Quando for 3, a gente fala terço. Quando for 4, a gente fala quarto. Quando for 5, a gente fala quinto. Quando for 6, a gente fala sexto. Quando for 7, a gente fala sétimo. Quando for 8, a gente fala oitavo. Quando for 9, a gente fala nono. E quando for 10, a gente fala décimo. O detalhe importante é que o quarto, o terço, o quinto, eles vão para o plural de acordo com o numerador. Então, se a gente tem nessa fração 2 em cima e 3 embaixo, a gente vai falar o quê? 2 terços. Por que terços e não terço? Porque o numerador, ele é mais de 1. Então, a gente vai ter que fazer o plural dele. Então, 2 terços. Nesse caso aqui, já dá até para a gente imaginar como é que vai ser lá na frente, para a gente poder praticar. Mas essa é a ideia de como é que a gente faz a leitura de uma fração. Sabendo disso, a gente agora vai ver quais são os tipos de fração que a gente tem. Então, a primeira fração que a gente tem, a gente chama de fração própria. Por que ela é conhecida como uma fração própria? Simplesmente porque o numerador, ele é menor
que o denominador. Ó, numerador, ele vai ser menor que o denominador. Isso que vai caracterizar uma fração ela ser própria. A fração imprópria, ela já vai acontecer o contrário. O numerador, ele vai ser maior que o denominador. Então, numerador, ele vai ser maior que o denominador. Tá ok? Frações equivalentes. Por que eu coloquei, no caso, frações? Porque é um processo de comparação. Então, quando a gente fala de frações equivalentes, a gente está querendo pegar frações que elas são com denominadores diferentes, porém, quando você olha para elas, elas significam a mesma quantidade. Aparentemente, elas significam quantidades diferentes, mas quando você analisa, você vê que significa a mesma quantidade. Então, você reescreve a fração, porém, a quantidade que você está usando, ela é exatamente igual. Então, eu até coloquei aqui, ó, para a gente poder entender essa questão das frações que são equivalentes. Então, ó, a gente tem aqui 3 pedacinhos, e desses 3 pedacinhos, a gente usou 1. Então, que fração isso aqui representaria para a gente? Ó? 1 sobre 3. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Deixa eu apagar aqui. O que eu vou fazer agora com essa minha parte? Olha só. Eu vou pegar a nossa barrinha, vou dividir agora em mais pedaços, ó. Aqui, aqui e aqui. E o que aconteceu? Agora eu não tenho mais 3 pedaços no total. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o meu total é 6. Então o meu denominador, que era 3, ele já vai passar a ser 6. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar ó, esse primeiro pedacinho e esse segundo pedacinho. Olha só que interessante. Que fração seria essa? Eu peguei 2 pedacinhos no total de 6. Mas quando eu olho para a situação anterior, eu percebo que essa quantidade que eu consumi, que eu peguei, ela é exatamente igual quando ela estava dividida em 3 partes. Então, quando isso aqui acontece, que você dividiu de novo, ou seja, você dividiu em 6 pedacinhos, mas quando você olha, você percebe que você comeu ou pegou a mesma quantidade quando você estava distribuído em 3, isso significa que elas são o quê? Frações equivalentes, porque você divide em partes diferentes, porém, quando você representa de maneira diferente, mas quando você analisa, você percebe que significa a mesma coisa que você tinha feito anteriormente. Então, elas são frações equivalentes, tá bom? Fração quando ela é mista. Mista porque ela mistura a fração e o número inteiro. Tá? Então, um exemplo de um número misto seria 1, 2 terços. Ok? 1 inteiro e 2 terços. Imagina como se você fosse comer pizza. O que aconteceu aqui? Aqui está dizendo que você conseguiu comer uma pizza inteira. Além de você comer essa pizza inteira, você pegou uma outra pizza, dividiu em 3 partes, e dessas 3 partes você comeu 2. Então você comeu uma pizza inteira, mais 2 pedaços da segunda pizza que você dividiu em 3 partes, tá bom? Então esse é um número que a gente chama de número misto. A fração ela é irredutível quando acontece o quê? Quando você tem uma fração, tá? E aí você percebe que quando você olha para o numerador e o denominador, você não consegue colocá-los em uma mesma tabuada, ou seja, não tem uma mesma tabuada que tenha o numerador e o denominador. Se isso não acontece, isso significa que você não vai conseguir reduzir essa fração. Se você não consegue reduzir essa fração, ela se torna uma fração irredutível. Um exemplozinho para a gente. Ó. Se eu olho para essa fração aqui, ó, o 2 e o 6, eu consigo perceber que o 2 e o 6 eles estão na tabuada de 2. Ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Então, eu consigo perceber que eles estão na tabuada de 2. Então, se eu quiser diminuir, ou seja, se eu quiser reduzir, basta eu dividir em cima e embaixo por 2. E quando eu faço essa divisão, olha que interessante. Quem apareceu? 1, porque 2 dividido por 2 é 1. E vai aparecer o 3, porque 6 dividido por 2 é
3. Então, eu reduzi a fração. Tá legal? Ah, Jandir, mas eu posso pensar no 1. Lógico, você tem que pensar uma tabuada diferente do 1, porque se você pensar em dividir por 1, você não vai mudar nada. Então, você tem que pensar em tabuadas diferentes de 1, para justamente você conseguir fazer essa redução. Se isso não acontecer, então elas vão ser consideradas frações irredutíveis. Tá bom, meus amigos? Então, com esse entendimento aqui, então a gente vai fazer algumas questõezinhas para a gente poder treinar e fixar a nossa matéria. Então, vem comigo. Primeiro ele pede para a gente ler. Então, lembrando que toda fração é representação de quê? Da quantidade que você está usando em relação ao total que você tem. Então, e toda fração é uma divisão. Então, nesse caso aqui, como é que a gente vai fazer? Ele vai fazer a leitura. O numerador a gente lê normalmente, então vai ficar 5. E o denominador, quando for o 7, é sétimo. Então, 5, 7, mas o 5 é maior do que 1, então tem que ir para o plural. Então, ó, sétimos. Então, tem que ir para o plural, não podemos esquecer disso. Então, 5 sétimos é a leitura dessa fração. Nesse caso aqui, a gente tem o quê? Em cima é o 3. E aqui, quando é 2, meio. Mas como o número é maior do que quando o número é maior do que 1, então a gente vai ter 3 meios no plural, tá? Outro detalhe interessante é que essa fração aqui é uma fração própria, porque o numerador é menor do que o denominador, e essa fração é uma fração imprópria, porque o numerador é maior do que o denominador, tá bom, meus amigos? Aqui, para a gente poder fechar, ele pede para a gente encontrar uma fração equivalente. Então, o que é uma fração equivalente? É quando a gente vai montar ela de novo e a gente perceber que ela continua sendo a mesma coisa. Uma maneira simples de a gente fazer é sempre multiplicar o numerador e o denominador por mesmo valor. Então, se eu pegar aqui, ó, e multiplicar em cima e embaixo por 2, ó, vezes 2, vezes 2. Então, quando eu multiplicar, vai ficar 4, embaixo vai ficar 14. Então, essa fração 4 14avos, ele representa a quantidade que a gente vai estar trabalhando, tá bom? Vou voltar aqui para poder falar sobre a leitura da fração. Quando a gente passa do 10, né, a gente sempre vai falar o quê? Um número normal e a palavra avo do lado. Então, quando for 11, a gente fala 5 11avos. Quando for 12, 12avos, sempre usando avos do lado. Então, quando eu fiz essa fração aqui que eu montei, ela ficou 4 14 avos, tá? Ela só tem essa questão da mudança quando ela for as potências de 10. Então, quando for por 10, vai ser décimo. Quando for 100, vai ser centésimo. Quando for 1000, vai ser milésimo. E por aí vai à frente, né? Nesse momento, dá para a gente poder parar no 1000, que já é uma fração com um denominador bastante grande, ainda mais que a gente está começando agora. Fora isso, qualquer outro número no denominador, passando de 10, a gente sempre vai acrescentar a palavra avos do lado. Então, 15 avos, 16 avos, 200 avos, 205 avos e por aí vai. Então, sempre acrescentando avos do lado para a gente poder justificar essa leitura, porque sempre tem uma leitura para poder ser feita, não vamos esquecer, tá? Então, essa observação para a gente colocar aqui, tá? Meus amigos, espero que eu tenha ajudado vocês mais uma vez, né? Se vocês gostaram do vídeo, já curte aí, dá essa moral para a gente poder continuar trazendo conteúdo para vocês. Tem muita coisa legal para a gente poder trazer, para a gente poder trabalhar, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve lá, vamos crescer, vamos trabalhar junto para a gente poder aprender também. E como eu sempre digo, meus amigos, ó, vamos crescer juntos, vamos estudar juntos. Meus amigos, ó, abraços, até a próxima. E aí, meus amores? Belezinha? Tudo bem? Espero que sim. Mais uma aula que a gente vai estar fazendo essa semana, né? Queria agradecer pelo carinho que vocês tiveram comigo na semana passada, por todo o retorno que vocês me deram. Fiquei muito satisfeito. Espero que tenha agradado, né? A gente está sempre tentando fazer o melhor possível para vocês. Como a gente disse na semana passada, eu volto a dizer. Se a gente procura melhorar, é para ajudar vocês. Então, essa semana,
A gente ainda está nesse período, né, de quarentena, de isolamento social. Ainda parte do princípio que se faz necessário para poder ajudar todo um sistema, né? E a escola, de novo, eu volto a dizer, ela está procurando, da melhor maneira possível, tentar normalizar essa situação para vocês, tá? É, na semana passada a gente começou com uma revisão e essa semana a gente vai dar uma continuidade aí, tá? Espero que vocês gostem, tá bom? Vamos que vamos? Então vamos lá. Solta, puxa, vem vinheta. Oi, olha aqui no cantinho mais uma vez. Beleza? Então vamos nós. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o quê? Praticamente vai falar sobre energia e potencial e trabalho. Só que nesse momento a gente vai estar falando sobre a parte de eletricidade, lembrando que a gente ainda assim vem focando na eletricidade nesse primeiro momento. Então, a gente vai falar de energia, de potência ou potência elétrica, o mesmo significado, e trabalho. A diferença de potencial está diretamente ligada ao potencial elétrico e isso vai nos auxiliar a encontrar o trabalho. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é o quê? Quando a gente fala de energia potencial elétrica, a gente não pode esquecer que a gente parte do mesmo princípio da energia potencial. Lembra de física? Não sei se vocês já recordam de física no nono ano, mas o que significa energia potencial? Primeiro, o que significa energia? É a capacidade que o corpo tem de gerar trabalho. Isso é fato, tá bom? Energia potencial é uma energia de acumulação, ou seja, você está juntando aquela energia toda para depois, então, você conseguir gerar uma nova energia, que é a energia cinética, que é a energia de movimento. Então, no primeiro momento, quando a gente fala de energia potencial, a gente está falando de energia que está acumulando. E como é elétrica, então a nossa referência é a eletricidade. Então, a energia potencial elétrica é a capacidade que a força elétrica ela tem de gerar trabalho. Então, o foco de energia potencial elétrica é o trabalho, perdão, é a força elétrica, tá? Então, é a força que tem a capacidade de gerar trabalho, ou seja, é a força que vai deslocar, porque se você vai gerar uma energia cinética, você tem que ter movimento. E automaticamente, quando você tem movimento, você tem velocidade. E aí uma coisa vai puxando a outra. Então você tem que falar de força elétrica, que vai te gerar o trabalho. Gerando esse trabalho, você tem energia cinética. Então a energia potencial vai se convertendo, tá bom? Então preste atenção no foco. Energia potencial, ela está focada na força elétrica, tá? Ó, para vocês entenderem, esse aqui é o foco, tá? Você tem as duas cargas aqui, inicialmente posicionadas, e depois de um determinado momento, por conta da força que tem entre elas, o que vai acontecer? Ela vai ter um novo, ela vai se deslocar mais uma vez. E aí é em cima disso que a gente vai fazer as contas para calcular a energia potencial. Lembrando que a referência é força elétrica, tá bom? Beleza? Então tá bom. Potencial elétrico. O raciocínio também não é diferente. Só que a capacidade que ele tem já não é o foco na força elétrica. Desculpa, não é a força elétrica que é o foco dele, e sim o campo elétrico. Esse aqui é o grande detalhe, meus amigos. Um foca no trabalho, perdão, um foca na força, desculpa. Aqui, ó, deixa eu voltar. Esse aqui, energia potencial, ele vai focar na força elétrica, tá? E a gente tem o potencial elétrico focado no campo elétrico, tá? Então, é a capacidade que a força tem de gerar trabalho, ou de realizar trabalho, e o potencial elétrico é o que o campo elétrico tem de potencial para gerar trabalho. Então, é a capacidade que esse campo elétrico tem para poder gerar trabalho. Isso é a diferença do potencial elétrico para a energia. Aqui é a mesma situação. Isso aqui é uma representação de um campo elétrico, certo? Ele é equidistante, ele é circular. Então você trabalha focado aqui, nas linhas que ele tem aqui. Essa é a ideia do potencial elétrico, tá bom? Só questão de foco, só questão de partir da onde para chegar aonde, tá? Bem, trabalho e diferença de potencial. Trabalho a gente vem da física. Como é que a gente calcula o trabalho? Força multiplicado pela distância. E aí, como é que a gente vai calcular essa aí? A gente precisa calcular a nossa variação. A gente tem que variar alguma coisa.
quando a gente está falando da eletricidade, a nossa variação ela vem justamente do quê? Dos nossos potenciais, ou seja, a gente vai tomar como referência o potencial elétrico, certo? E aí, como a gente vai fazer? Comparar que a gente está em duas posições, então a gente vai ter a chamada, no caso, diferença de potencial. Essa diferença de potencial que vai ajudar muito a gente a trabalhar. E essa diferença de potencial, de repente a gente já até ouviu falar, a famosa DDP, que a gente trabalha, que a gente ouve na tomada, DDP de 110 volts, né? Enfim, uma voltagem, e elas começam a serem trabalhadas a partir daí. Tudo começando lá na quantidade de carga, passa pelo trabalho, passa pela força elétrica, que chega no campo elétrico, que chega na energia potencial, que chega no potencial, e agora a gente já está chegando no trabalho e a diferença de potencial. Olha como é que uma coisa vai encaixando na outra. Então, por isso que eu falo que a gente não pode deixar passar os conteúdos anteriores, porque um vai dependendo do outro, tá bom? Ó, aqui a gente tem um campo elétrico, certo? E aqui a gente tem duas cargas, né? Essa carga aqui seria o Qzão, porque ela que gerou o campo, certo? E essa aqui seria o Qzinho, porque ela é a carga de prova. Observa que aqui está dizendo para onde está sendo o campo, certo? Por quê? Como tem cargas iguais, a tendência dela é ir para fora, né? Ou seja, é a repulsão. A gente também viu isso na primeira aula. Então, o campo elétrico também está apontando para isso. Eu quero que vocês observem os dois lugares que ele quer comparar. Ele está supondo que você estava aqui, certo? E como a sua força vai ser força de repulsão, você está vindo para cá, tá? Então, ele vai tomar como referência duas posições que ele vai obter. A posição A e a posição B. Observa que a referência da distância é em relação à sua carga geradora. Então, como você tem isso aqui, você vai calcular dois potenciais elétricos. Um potencial em relação à posição A, um potencial em relação à posição B. Feito isso, aí a gente vai ver lá na frente como é que se calcula, tá bom? Aqui tem mais um videozinho que eu sempre acho legal mostrar para vocês, como eu conversei na semana passada, para vocês visualizarem essa parte de potencial. Aqui eu já fiz um misto, né? Eu achei um vídeo que vai falar melhor ainda da eletrização para vocês e também vem complementando a situação do potencial que você pode ter e o campo elétrico também. Vamos ver como é que fica? Para esta experiência usaremos um pequeno disco feito com papel alumínio colado num fio fino isolante pendurado numa haste metálica sobre uma base de madeira, um tubo de PVC transparente e papel toalha. Iniciaremos eletrizando o tubo de PVC atritando-o vigorosamente com papel toalha. O atrito fornece energia suficiente para que os elétrons de um corpo passem para o outro. No nosso caso, os elétrons passam do papel para o tubo e, portanto, o tubo fica eletrizado negativamente. Em seguida, aproximamos o tubo carregado do disco de alumínio, que inicialmente é atraído pelo tubo, pois se encontrava neutro ou descarregado. Porém, ao encostar no tubo, o disco se eletriza por contato, ficando com cargas de mesmo sinal do tubo. E como cargas de mesmo sinal se repelem, haverá forças de repulsão entre eles, como podemos observar na sequência do experimento. Quanto mais os corpos se aproximam, maiores serão as forças de repulsão. Agora, quando o disco encosta na haste metálica, se neutraliza e volta novamente a ser atraído pelo tubo. Podemos mostrar este mesmo efeito com a mão servindo como um terra, que também pode neutralizar ou descarregar o disco. Assim, pode-se observar o efeito campainha, onde o disco executa um movimento pendular, se eletrizando e se descarregando por contato, alternando forças de atração e de repulsão. E agora a gente chega na segunda parte. Como é que a gente calcula? Essa é a grande situação. A gente sabe que por mais que a gente converse, vai chegar um momento que a gente tem que partir para as contas. Como é que a gente calcula? Bem, a gente não pode perder de vista que o que a gente viu na aula anterior também faz parte, né, meus amores? E o que a gente viu na semana passada? Uma das coisas que a gente viu logo de cara foi quantidade de carga. Essa foi a primeira coisa. Depois nós vimos o quê? Força elétrica, certo? E também nós passamos pelo
campo elétrico. Essas 3 situações nós passamos na semana passada. Então, essa foi a revisão básica que a gente teve na semana passada. Hoje, a gente também tem mais coisa para agregar. O que a gente vai agregar? Os 3 itens que nós conversamos. Como é que a gente calcula a energia potencial? Está aqui. Repara que os símbolos são sempre os mesmos. Ó, não preciso nem me preocupar em colocar nada do lado, porque vocês já sabem. A única novidade é esse EP, que significa energia potencial. Esse K é aquele mesmo K que vale 9 vezes 10 a nona. Aqui são 2 cargas diferentes, Q1, Q2, Qzão, Qzinho. Nesse caso, Qzão significa carga de prova. Perdão, carga que gera o campo, e o Qzinho, carga de prova. E aqui é distância mesmo. A observação é que a distância tem que estar em metros. Isso a gente não pode esquecer, certo? Depois, como é que a gente calcula o potencial elétrico? Aqui, nós temos 2 caminhos para calcular o potencial elétrico. Muito parecido quando a gente foi calcular o campo elétrico, que foi a colinha que eu botei para vocês aí. Então, ó, potencial elétrico, a energia potencial dividida pela carga. Vê se não parece muito como é que a gente viu semana passada. Ó, a energia, olha o campo elétrico aqui parecendo. Muito parecido, né? E a outra quando a gente tem a distância. Lembrando que esse Qzão aqui é a carga que gera o campo e esse Qzinho é a carga de prova, certo? Muita semelhança nas provas, para se observar só. E aqui, como é que a gente calcula o trabalho? Tá? O trabalho nada mais nada menos que o quê? A carga de prova multiplicado pelos potenciais, pela diferença dos potenciais elétricos. Esse cara aqui, é esse cara aqui mesmo. Só que você vai calcular para a primeira distância, que é a distância A, e depois você vai calcular esse mesmo cara aqui para a segunda distância, que é a distância B. E essa diferença ele chama de U, que isso de fato significa diferença de potencial, ou o famoso DDP. A única coisa que faltou acrescentar para vocês, meus amores, as unidades. Energia e qualquer energia, Joule, no sistema internacional. Potencial elétrico, volts, os 110 volts que a gente tem em casa. É aqui que começa a surgir esse cara. Trabalho e diferença de potencial. Trabalho é em Joule, diferença de potencial é em volt, porque são 2 potenciais que você vai dividir, perdão, vai subtrair. Então, diferença de potencial é em volts, só que o trabalho, assim como energia, eles são dados em joules. Beleza? Então tá tranquilo. Vocês acharam que iam dormir na minha aula, né? Acorda, moçada! Beijos, fiquem com Deus. Então a gente fecha a nossa videoaula dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe qualquer coisa, tá? Continue estudando. Não deixe de fazer as atividades. A gente vai fazer da melhor maneira possível para ajudar vocês. Caso tenha alguma dúvida, vocês sabem onde procurar, tá? O feriado está chegando. Descansem um pouco também, né? Não sei, é até complicado falar, mas eu já estou em casa o tempo todo, mas se desprende dos estudos, vai relaxar, entendeu? Fica com a família, curte a família, aproveita esses momentos também que estar de quarentena também requer isso. Vamos aproveitar para estreitar os nossos laços, porque a gente precisa disso também, tá bom? Então, eu deixo aqui o meu beijo no coração. Vocês são lindos sempre, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui! E aí, meus amigos, tudo bem? Agradecer já pelo carinho de vocês, né? E dizer que, lembrar que as primeiras aulas que eu fui colocando foram aulas que eu já tinha gravado, né? Durante a minha rotina de professor. Eu não tinha preocupação de botar como canal, nem nada disso, não. Foram aulas que eu já tinha feito. E aí, como muitos alunos meus sempre me pediam para fazer um canal, colocar aulas, então eu resolvi adotar esse projeto, porque esse momento de parada ajuda bastante, né? Então eu vou tentar ser o mais natural possível, porque quem é aluno meu me conhece, sabe como é que eu sou espontâneo, eu sou alegre, né? E não tem esse negócio de ficar programando muita coisa que não é muito meu feitio. Lógico, a gente vai sempre tentar fazer uma coisa legal, uma coisa organizada, mas mantendo as nossas características para quem me conhece. Agradecer muito ao pessoal que está se inscrevendo no canal, que está me ajudando a crescer, e a minha ideia é colocar o máximo de conteúdos possíveis de física e de matemática, revisões,
operações simples que tenham dificuldades, e fazer o máximo possível para deixar como se fosse um local de pesquisa. Deu uma dúvida sobre um conteúdo, você vai poder ver aqui no nosso canal, e aí vocês poderem dar uma estudada em um material diferente, certo? Então, antes da gente começar, vem vinheta. Então vamos lá, meus amigos. Eu já falei sobre a associação de resistores em série em algum vídeo passado. Foi na eletrodinâmica, a associação de resistores em séries, esse mesmo. E eu vou passar então para falar sobre a associação, ainda sobre o mesmo assunto, só que agora falta falar sobre a associação de resistores em paralelo e mista, né? Então vamos ser bem dinâmico para poder a gente ganhar tempo, para também não ficar uma coisa muito chata também a aula, né? Então, recapitulando, quando a gente fala de associação em série, tá? A gente tem que lembrar o quê? Que, aqui, ó, associação em série. O que a gente tem que lembrar? Que o caminho para a corrente passar é único, certo? E aí, por conta disso, todos os resistores têm a mesma corrente, e tendo a mesma corrente, a gente consegue deduzir, supondo que eles são diferentes, né? A gente consegue deduzir que a voltagem ou a DDP que passa nesse resistor e a DDP que passa nesse resistor, elas vão ser diferentes, porém, quando eu juntar os valores de cada uma delas, eu volto ao valor original. Bom, então esse é o primeiro ponto, né, que é o que representa aqui, ó, a corrente ela é igual para todo mundo, certo? E o somatório das DDPs, ou seja, das voltagens, para ficar mais fácil para a gente, você volta ao valor original, não é isso? E para você calcular a resistência equivalente, que ela é interessante para a gente trabalhar, para determinar, por exemplo, a corrente do circuito elétrico, sem ter que fazer por parte, nesse caso, como é em série, o que a gente faz? A gente pega todos os valores das resistências e soma. E aí fez o somatório, a gente tem o valor da resistência equivalente. Simples assim, certo? Então, esse foi o primeiro ponto que eu quis colocar, quando foi resistência em série, né? E aí a gente vai caminhar mais um pouquinho. Bem, para isso, eu botei um exemplozinho aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui que ficou. Isso. Então, para isso, eu vou colocar mais um exemplozinho para vocês. Ó, eu tenho aqui uma associação em série, confere? E nessa associação eu tenho um resistor de 10 e um resistor de 100. E a DDP é 220. Então, o que ele quer que a gente calcule? Que a gente calcule o potencial, ou seja, a diferença de potencial entre o extremo do resistor de 10 ohms. Ou seja, ele quer que a gente calcule a DDP aqui. Ok? Esse é o foco. Bem, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Encontrar a corrente. Porque uma vez que a gente determina a corrente do circuito, a gente sabe a corrente que passa por esse cara aqui, aí é só jogar na fórmula da primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, que vai ficar mais simples para a gente poder trabalhar. Também tem um vídeo falando sobre a primeira lei de Ohm lá para vocês acompanharem. Certo? Bem, então vamos lá. Como a associação é em série, então para você achar o valor da resistência equivalente, o que a gente tem que fazer? A gente vai pegar o valor dos dois resistores, certo? E vamos fazer o quê? Vamos somar. Certo? Então, somando esses dois, a gente conclui o quê? Que o resistor equivalente vai dar 110. Certo? E aí, sabendo que o resistor vale 110, o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai fazer uma aplicação da primeira lei de Ohm. Como é que a gente vai fazer a aplicação da primeira lei de Ohm? U igual a R vezes I. O resistor equivalente, a gente sabe que é 110. Então, só substitui por 120. Fazendo a divisão, a gente chega à conclusão que o valor da corrente elétrica que passa em cada resistor e a do circuito é de 2 amperes. Agora morreu. Porque eu sei a corrente do circuito e sei a resistência que eu tenho que trabalhar, só jogar de novo na primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, onde o R vale 10 e o I vale 2, então a gente deduz que o valor da voltagem que passa por ele vai ser de 20. E consequência disso é o quê? Se esses dois juntos dão um total de 220 e aqui passa 20, então com certeza aqui vai ser 200. E aí facilmente a gente chegaria a essa conclusão se também fizéssemos uma aplicação da primeira lei de Ohms. Por quê? Porque a corrente que passa por esse também é 2. Então se a gente fizer uma primeira aplicação da primeira lei de Ohms, ficaria o quê? 2 vezes 100 daria 200. E aí juntos dá 220. Né? Então a gente tem a primeira lei de Ohm aplicada aí, um exemplo para poder ficar claro para a gente aí, tá bom? Bem, a associação em paralelo. Qual é a atenção que a gente tem que ter na associação em paralelo? A associação em paralelo,
os resistores eles ficam posicionados de uma tal maneira que a corrente elétrica ela vai ter mais de um caminho para poder voltar ao seu polo de trajetória, ou seja, ela sai do positivo para o negativo, então ela vai ter mais um caminho para poder passar. No circuito em série, ele só tinha um caminho. No paralelo, ela vai ter mais de um caminho, pelo menos 2 caminhos ela vai ter para poder passar, que aqui na ilustração mostra aqui para gente. Passando como se fosse aqui por cima, por exemplo, tá? Vou voltar aqui, que ficou esquisito. Vamos lá. Aqui, era isso que eu queria. Ó, fica como se passasse por aqui e depois passasse por aqui, certo? Então, você teria mais de uma opção para poder passar. Passando por esses 2 caminhos, aí você tem algumas observações a serem feitas. Primeira delas, a voltagem no circuito em paralelo, e agora a gente está focando no paralelo, no circuito em paralelo, as voltagens elas são iguais, ou seja, se o circuito tem 110, então por esse resistor vai passar 110, por esse resistor também vai passar 110 volts. E aí a gente chega à conclusão que é diferente do circuito em série. Qual é a conclusão que a gente chega? Que se as voltagens são iguais, que é o que ele coloca aqui para a gente, qual é a conclusão que a gente vai chegar? Que as correntes vão ser diferentes. Então, sendo as correntes diferentes, a conclusão que a gente também vai chegar é o quê? É que a corrente total vai ser justamente o somatório de cada uma das correntes que passa pelos pedacinhos. Ou seja, a corrente total do circuito é eu pegar a corrente que passa por aqui e somar com a corrente que passa por aqui. Tá bom? Esse que representa para a gente aqui, ó, o somatório das correntes. Tá? A maneira de encontrar o resistor equivalente também é diferente. No circuito em série é só somar. No circuito em paralelo, a gente trabalha com a fração. Né? Então, ficaria o quê? 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e assim sucessivamente. Lembrando, corremos o risco de trabalhar com MMC, isso aí pode vir a acontecer, tá? Então, a gente não tem que ficar preocupado. Depois eu faço um videozinho relembrando como é que a gente fala sobre contas de MMC, para poder tirar essa dúvida para quem tem ainda, mas a gente vai trabalhar com ela. E o resistor equivalente é importante por quê? Porque para achar corrente elétrica, que nem a gente acha da outra vez, vai seguir o mesmo princípio, tá bom? Então tá aqui a fórmula para a gente poder representar, né, o resistor equivalente, e aí, à frente a gente vai ter um exemplozinho para a gente poder analisar. Vamos lá? Então a gente tem aqui um exemplozinho. Ó, a gente tem aqui, deixa eu apagar aqui também que ficou. Isso, vamos lá. A gente tem aqui um exemplozinho. Aqui está um circuito em paralelo, porque a corrente elétrica, supondo que ela vai sair desse polo para chegar nesse polo, ela tem um caminho, ela tem 3 caminhos para poder passar, por esse resistor, por aqui, não é isso? E a gente sabe o quê? Que para trabalhar, aqui a gente vai ter que observar primeiro a construção. Então, diz que está em paralelo, e ele quer saber o quê? O valor do resistor R. Então, vamos lá, vamos destacar o que ele quer. Ele quer saber esse valor aqui e a corrente aqui. Esse é o nosso foco, beleza? Então, a gente vai partir da teoria. Qual é a teoria? Que a voltagem que passa num resistor, ela vai ser única. E a gente tem elementos para poder determinar essa voltagem. Como assim, gente? Bem, se a gente observar aqui no meio, ó, deixa eu botar de outra cor. Se a gente observar aqui no meio, eu tenho corrente e tenho resistência. Com a primeira lei de Ohm, eu consigo determinar o valor dessa voltagem. Como o circuito é em paralelo, então a voltagem que passa por aqui vai ser a mesma que vai passar por aqui. Certo? Então já é um caminho. Então, partindo desse princípio, o que a gente vai fazer? Vamos encontrar a voltagem que passa por aqui, ou a DDP que passa por aqui. Está aqui, ó. A aplicação está aqui. Aqui está a maneira para poder achar a DDP, né? E aqui a DDP não, desculpa, meus amigos. Aqui está a maneira para achar a corrente que passa embaixo. Mas antes disso, como é que a gente vai achar a voltagem, né? Desculpa, eu acabei que eu pulei essa parte. Aqui a gente vai fazer simplesmente o quê? Como esses dois estão aqui no meio, né? Eu tenho a voltagem, aliás, eu tenho a corrente e tenho a resistência. Como é que a gente vai fazer para determinar a voltagem? Simples. Só pegar 20 e multiplicar por 0,3, que é a primeira lei de Ohm. R vezes I. Então, R vezes I, no caso, vai ser 20 multiplicado por 0,3, que vai dar 6. Por isso que ele usa o 6 aqui, tá bom? Legal? Por isso que vai vir esse 6 aqui.
E aí a gente sabe que, como as voltagens são iguais, ou seja, aqui passa por aqui, por aqui, por aqui é igual, então aqui vai passar 6, aqui vai passar 6, porque a gente já fez a conta, e aqui também vai passar 6. Então, se eu sei que aqui passa 6, eu já posso trabalhar aqui embaixo para poder achar a corrente elétrica. É o que eu fiz aqui, né? Fazendo isso, a gente sabe que a resistência é 15, a voltagem é 6, e é só dividir, a gente sabe que dá 0,4. Ok? Bem, outra coisa interessante que a gente pode trabalhar. Olha aqui que ele dá uma dica para a gente. Ele diz aqui na frente que juntando todas as correntes, dá 0,8. Beleza, o que isso vai me adiantar? Ué, eu sei que aqui já passa 0,3. Aqui nós acabamos de fazer a conta e vimos que é 0,4. Para 0,8, aqui em cima só pode ser 0,1, que é só juntar, que aí é onde é a questão da teoria. Juntei tudo, eu sei que dá 0,8. Então, eu já sei que a corrente que passa por aqui é de 0,1. Então, ciente disso, já posso partir para encontrar a resistência que está ali, porque eu sei que a voltagem que passa aqui é 6. Então, é onde a gente finaliza aqui embaixo. Ó. Tá vendo? Então, a voltagem é 6 porque é paralelo, a resistência é o que nós queremos, e a corrente a gente sabe que é 0,1, porque juntos tem que dar 0,8, aqui já é 0,3, aqui é 0,4 que acabamos de fazer a conta, e a gente conclui que aqui em cima vai ser 0,1. Fizemos as contas, a gente conclui que o resistor daqui de cima vai ser 60, tá bom? Então, um exemplozinho para poder praticar a questão teórica aí da parte de resistor associação em paralelo, tá bom? E a gente segue para a associação mista, para a gente poder fechar. Bem, na associação mista, o que ocorre? A gente vai ter algum trecho que é paralelo e algum trecho que vai ser série. E a ideia aqui é fazer o quê? Tudo que está em paralelo, transformar para que fique em série. E aí, depois que fica tudo em série, a gente faz só somatório. Então, a gente sempre trabalha nisso. Parte sempre do paralelo para depois vir para o série. Essa é a ideia, é o que vai facilitar os caminhos. Pode ser que precise para achar corrente elétrica, potência, enfim. Mas, assim, essa é a proposta do circuito quando está em misto, ou seja, uma associação mista, tá bom? Para poder facilitar o entendimento. Então, ó, um exemplozinho. A gente tem aqui essa associação e ela é mista, porque a gente tem um trecho que é em paralelo, certo? E a gente tem esses dois aqui de fora que estão só esperando, tá? Para poder se associar. Esse aqui, depois que a gente resolver o problema, ele vai virar um único resistor que vai ficar em série com esses dois aqui. Então, você deixa de fazer o paralelo para poder, quando você fizer o paralelo, ele vira um série. E aí você tem a sua situação mais simples para poder resolver, tá bom? Então, como ela é mista, a gente vai partir primeiro da parte que está em paralelo, certo? Para depois ir para as outras etapas. Então, vamos lá. Como esses três aqui estão em paralelo, vou botar aqui na frente, vou botar aqui. Ó, como esses três aqui estão em paralelo, deixa eu dar um destaque aqui. Bem, o jeito de fazer é a fórmula que eu apresentei para vocês. 1 sobre REC, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Como todos são iguais, então a gente vai ter o quê? Que 1 sobre REC é igual a 1 sobre 4, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 4. Como os denominadores aqui já são iguais, então eu só preciso somar os numeradores direto, que foi o que eu fiz aqui. Ó. 1 mais 1 mais 1 vai dar 3. E a gente tem que observar o seguinte, que é 1 sobre REC. E aí o resultado final eu tenho que fazer o quê? Eu só vou inverter, porque o que eu quero é REC, não quero 1 sobre REC. Então, quando ou fazer uma multiplicação cruzada, tanto faz. O famoso cruz-credo também. E aí a gente tem essa conclusão que o resistor equivalente entre esses três aqui, ou seja, eu vou pegar esses três aqui e substituir por um que vale 4 sobre 3. E aí o que aconteceu? Todos esses três aqui, eles morreram, certo? E viraram um só, como se aqui no meio tivesse um só, de quanto? De 4 sobre 3. Então, o que vai acontecer? Você vai ter esse cara aqui, você vai somar esse cara aqui, mais esse cara aqui, mais esse cara aqui, que acabou de ficar em série. Então, você vai ter 4 mais 4 mais 4 sobre 3, que foi o que eu representei aqui para vocês. Está aqui a representação. Bem, a parte que não está em fração, eu somo direto, né? 4 mais 4 fica 8. E aqui dá 4 sobre 3, e é como se eu fosse tirar o MMC.
né? E aí, o que eu faço? Para não perder muito tempo, o que aconteceu? Eu só multiplico, né? 8 é a mesma coisa que 24 terços, 24 dividido por 3. Ajeitei aqui o numerador e aí fiz uma aproximaçãozinha. E a gente chega à conclusão de que o resistor equivalente no final de tudo seria esse aqui, tá bom? Então a gente faz um trabalho primeiro com a parte que está em paralelo, depois a gente vai trabalhando com o que está em série, beleza? Deu para salvar? Acho que tá bom, né? Já falamos bastante, deu para entender. Então, espero que tenha ajudado vocês nesse entendimento aí, tá? E meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Quem puder, ajuda a divulgar o canal lá para a gente trazer sempre alguma coisa legal. A proposta é trazer o máximo de conteúdos para ajudar vocês, tá bom? Divulga lá, curte o nosso canal, né? Curte, se inscreve lá e divulga lá essa ideia para a galera aí, tá bom? Eu estou começando agora, com o passar dos vídeos a gente vai melhorando. Então, quem me conhece sabe, a gente vai seguindo aí devagarzinho, tá bom? Meus amigos, beijo no coração de vocês. Vocês são lindos. Obrigado por tudo. Fui!